Fala galera, tô aqui de volta para a gente continuar o nosso módulo de neurociência. Então acompanha aí na lousa junto comigo essa aula. Nós estávamos falando então na aula passada, neurociência, mais especificamente sobre avaliação do sistema neurológico, tá? E aí, se você não assistiu a aula passada, eu vou deixar aqui no card em cima para você a aula passada e também ao fim desse vídeo. Bom, mas falando rapidamente o que a gente debateu na aula passada foi o sistema nervoso, as formas a qual ele se divide, que é o sistema nervoso central, o SNC, e o sistema nervoso periférico, o SNP. O sistema nervoso central é aquele mais importante dentro do nosso sistema nervoso, que interpreta todos os estímulos captados pelas nossas células receptoras. Isso acontece no encéfalo. Depois distribui as respostas para o nosso sistema periférico, que fica por todo o restante do nosso corpo. Periférico justamente porque fica na periferia, ao redor do nosso corpo, beleza? E ele faz essa distribuição através da nossa medula espinal, que também faz parte do sistema nervoso central. Já o nosso sistema nervoso periférico, ele é dividido em outros dois, o somático e o autônomo. O somático é aquele que controla os movimentos conscientes, praticamente todos os músculos do nosso sistema muscular esquelético, por exemplo, mão, braço, perna, enfim. E temos também o autônomo. O autônomo vem dessa palavra meio que de automático. Ele controla os movimentos automáticos, que são aqueles músculos que a gente não tem consciência, não movimenta ele voluntariamente. Ele já se movimenta de padrão do nosso corpo mesmo, como, por exemplo, os músculos dos nossos órgãos internos, do intestino, do estômago e do coração. Feita essa rápida revisão, vamos dar uma olhada agora na aula de hoje, que é para falar dos componentes celulares do sistema nervoso. Beleza? SN aqui abreviando como sistema nervoso. Então nós temos dois tipos de células nos nossos componentes do sistema nervoso, que são os neurônios e as células gliais. Para que serve o neurônio? Vamos falar dele primeiro. O neurônio ele serve para comunicação entre as células, de neurônio para neurônio e também de neurônio para outras células do nosso corpo humano. Vamos dar uma olhadinha na anatomia, nos componentes do nosso neurônio. Trouxe aqui uma imagem também para a gente dar uma olhada. Então o que nós temos? Essa daqui é uma imagem do nosso neurônio. A gente pode dividir ele em três partes principais, que seria o corpo celular, o axônio, que é toda essa parte, e o terminal do axônio. Bom, então o corpo celular está aqui, simbolizado por essa parte roxa, e o núcleo em azul, onde a gente tem o citoplasma, onde tem as outras organelas para fazer, por exemplo, a síntese proteica. Nas pontas desse corpo celular, nós temos essas pequenas ramificações aqui, que são os dendritos, certo? Ó, dendritos, não é dentrito, não, é dendrito, ok? O dendrito é ele que vai ser ligado ao terminal do axônio em outro neurônio. Então, esse terminal do axônio vai ligar no dendrito, que é essa parte aqui, de outro neurônio. Eles vão formando como se fosse uma fila. E apesar de falar que eles se ligam, eles não se encostam. Eles ficam muito próximos, mas não chegam a se encostar. É nessa ligação aqui, bem próxima um do outro, entre o terminal do axônio e o dendrito de outro neurônio, que vai acontecer a sinapse, que é a passagem da informação, que deixaremos para falar em um outro vídeo. Bom, e aí é como se fosse uma fila mesmo. A informação chega aqui pelo dendrito, passa pelo corpo celular através de um impulso elétrico, então ela passa dentro do axônio, chega até o terminal do axônio e vai sair para algumas respostas químicas para outro dendrito de outro neurônio. Até que é bem simples, não é muito difícil de entender. Além de que esses impulsos elétricos e essa passagem química acontece constantemente, tanto no nosso sistema nervoso central quanto no nosso sistema nervoso periférico, que é o que é responsável por praticamente todos os nossos movimentos e pensamentos. Essas bisnaguinhas, parecem salsichas, que envolvem o axônio, são chamadas de bainha de mielina. É uma capinha gordurosa e servem para isolar os impulsos elétricos, para que eles não se percam, não se dissipem. Quanto mais gordinhas, mais cheinhas forem essa bainha de mielina, faz com que os impulsos elétricos não se percam e sejam mais rápidos, fazendo com que os movimentos e pensamentos e forma de raciocínio também seja mais eficiente. E tem como aumentar essas bainhas de mielina fazendo suplementação, por exemplo, com vitamina B12, mas elas também podem ser melhoradas e aumentadas através do treinamento para alguma coisa específica. Então, treinamento matemático, treinamento de raciocínio lógico, treinamento físico, faz com que essas bainhas de mielina aumente e também faça mais integração entre outros neurônios com outros dendritos, outros terminais de axônio, para que novamente esse fluxo de informações seja mais efetivo
e mais rápido. Então, quando você se pergunta o porquê que uma pessoa é tão inteligente ou por que ela tem um raciocínio lógico tão rápido, talvez venha daí o segredo dela, bainhas de mielina gordinhas. Bom, vamos continuar aqui com as células da glia. Para que servem as células gliais, então? São suporte e nutrição. Então elas servem de sustentação e também para melhorar a nutrição, os nutrientes, as moléculas, as vitaminas dos nossos neurônios. Então, as células gliais elas são divididas em 4 tipos, certo? Os astrócitos, oligodendrócitos, difícil de falar essa palavra, células de Schwann e macrófagos. Bom, vamos falar rapidamente cada uma delas aqui. Os astrócitos, então, eles são importantes aí para a sustentação efetiva do neurônio. Eles secretam alguns nutrientes para que aquele microambiente ali fique favorável para as reações sinápticas. Participam no metabolismo, no crescimento e também nas respostas às lesões dos neurônios. Os oligodendrócitos, no sistema nervoso central, e as células de Schwann, no sistema nervoso periférico, tem praticamente as mesmas funções, que é a formação da bainha de mielina, que é aquela capinha de gordura que envolve o axônio, faz um isolamento dos impulsos elétricos para que eles não se dissipem e que sejam mais rápidos também. E por último, nós temos os macrófagos, que são células de defesa do nosso organismo, né? E produzem células para processos inflamatórios e processos de imunidade. Mais uma aula que se encerra aqui, espero que todos vocês tenham gostado e que estejam aqui para a nossa próxima aula, que será sobre sinapse. Também será uma aula mais curta e mais rápida de ser explicada. Quero dizer também que fico muito feliz por vocês estarem aqui nessa caminhada da neurociência junto comigo. Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários abaixo. Beijos e abraços para todos vocês, até o próximo vídeo e tchau!